Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, CEO da GL Têxtil. Estou aqui hoje abrindo o nosso GLcast para falar sobre novidades, inovações do nosso universo têxtil. E não poderia começar com ninguém mais, ninguém menos do que Caetano Laudelino. Obrigada, Caetano, por dispor teu tempo, estar aqui batendo esse papo. Não, o prazer é todo meu e eu fico super feliz e orgulhoso de ver toda a tua desenvoltura, toda a tua evolução profissional, sabe? Eu tô bem feliz de estar aqui e bem orgulhoso também. Ah, obrigado. Tive bons mentores, como um que tá aqui na minha frente agora. Mas é curioso e eu tenho certeza que muita gente tava ansioso já esperando o lançamento do nosso podcast. A gente nos bastidores já vinha conversando com bastante gente e principalmente esse bate-papo contigo. Porque, não sei se tu sabe, mas deve imaginar que tu é um case nesse nosso meio têxtil e é um ícone para todo mundo que te conhece, dentro e fora do têxtil. E a gente que convive contigo, eu convivo contigo há alguns anos, algumas pessoas mais, outras menos, mas é nítido quanto tuas ideias fogem do padrão. E é curioso, sabe, Caetano? Então, conta um pouco de onde vêm essas tuas ideias, essas loucuras que parecem loucuras, depois a gente entende o propósito, mas o que te move, o que te inspira? Assim, obrigado aí pelas palavras, mas eu acho que a GL é um case, né? Eu sou uma pessoa que estava ali trabalhando junto, né? Mas quando eu comecei na GL com meu pai, lá em 2008, eu comecei num universo de representação comercial que todo mundo falava que o representante comercial ia acabar, ia deixar de existir. E o meu pai não queria que eu fosse trabalhar com ele na GL, e o Marcelo da TBM meio que obrigou o meu pai a me colocar ali. Então, e aí eu questionava o meu pai, por que tu não quer que eu trabalhe contigo? E ele falava justamente isso, ele falava assim, Caetano, representação comercial um dia eu acho que vai acabar, porque é muito fácil. A atividade de representação comercial é muito fácil. É claro que a gente sabe que não é nada fácil. O meu pai, ele tem uma extrema habilidade com pessoas, ele é um cara extremamente sociável, agradável, prestativo. Então, para ele, era muito fácil vender o produto, atender o cliente bem. E meu pai é muito comprometido com os outros, então ele sempre abraçou as estratégias e os projetos das representadas, né, da TBM, já representamos a VEG, enfim, de todas as empresas que ele representava. Então eu entrei com essa assim, poxa, se é muito fácil, eu preciso criar dificuldades. Porque a partir do momento que eu criar alguma dificuldade e agregar valor, eu precisava agregar valor para o cliente e o cliente pensar assim, eu quero comprar da GL, eu quero estar com eles agregam valor para mim, eles são importantes. E para as representadas, o que eu pensava? Eu tinha que fazer um trabalho tão legal, nós GL tínhamos que fazer um trabalho tão legal a ponto de eles olhar para a gente e pensar, o trabalho que eles fazem é difícil de fazer. O trabalho que eles realizam ali na ponta, esse atendimento que eles têm com a gente, esse meio campo que eles fazem com o cliente, seria muito difícil a gente fazer. E assim foi. Eu sou engenheiro formado e eu tinha recém feito um pós em gestão estratégica de negócio. Então eu pensei assim, vou fazer um planejamento estratégico aqui para a GL para ver onde a gente quer chegar. Isso era em 2010, em 2014. Só que, quando tu tá fazendo um planejamento estratégico, a primeira coisa que tu tem que pensar é assim, onde eu quero chegar? E depois, onde eu tô? E aí, o que eu tenho que fazer para chegar lá? E o que eu tenho de capacidade e habilidade para conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer para chegar lá? E aí, quando a gente foi buscar uma referência, eu pensei, quem é o representante comercial, quem é o escritório de representação que presta um serviço assim que eu possa me espelhar? Então a gente foi em vários segmentos e não tinha nada assim diferente, assim, tinha o cara que vendia muito, mas era sempre assim, ele vende muito, mas ele vende muito e... Nunca era o cara completo, era mais números do que performance. Era mais números e assim, não tinha assim, uns tinha muito número, mas colocava muita pressão na representada, outros tinha muito número, mas não aderia à estratégia da empresa, não queria vender os produtos que a fábrica queria vender naquele momento, então não tinha assim um case. E eu pensei, eu preciso de uma referência.
e a gente começou a buscar referências em empresas que impactavam a gente no dia a dia. Então, empresas que nos impactavam como consumidores, tipo uma Starbucks, uma Louis Vuitton, uma Nike, a Disney, empresas que tinham assim, alguma coisa muito forte, e a gente pegava o atendimento da Disney, a padronização no atendimento da Starbucks, pegava a experiência da Nike, a comunicação das Havaianas, e fomos pegando assim, essas referências, juntamos um pouco de cada um e fomos adaptando para a GL. E nisso foram nascendo as nossas ideias, as nossas loucuras, como o pessoal fala. E eu acho que a nossa fonte de inspiração é essa até hoje. Mas isso foi uma trajetória de muitos anos, né? De projeto a projeto, ano a ano, para sair do ponto A e chegar no ponto B, como tu mesmo falou. Não foi assim tão fácil também, né? Porque nada fácil. Eu sei que o Caetano lá atrás andou de muito mototáxi, sofreu em muito hotel barato aí pelos interiores do Brasil. E essa fase foi importante para ti também, né? Ter passado por todos esses perrengues. Não, foi nada fácil, nada. Tem N perrengues e tu sabe bem, né? Tu tá um tempo com a gente e a gente tem perrengue até hoje, né? É claro que lá atrás a gente tinha um orçamento muito mais enxuto. Então, a gente tinha no nosso planejamento estratégico uma meta de lucratividade. Então, eu tinha que entregar um resultado. Porque meu pai sempre foi muito pé no chão e ele sempre geriu a empresa tem que ter muito caixa e ela tem que ter uma lucratividade. Não adianta a gente vender o dobro e lucrar a metade, né? Então, e aí naquela época a gente tinha um orçamento, só que a gente vendia naquela época 36 milhões por ano. Né, muito diferente dos 600, 700 milhões que a gente vai fazer esse ano. Uhum. Então, eu tinha um orçamento muito limitado. Então, eu pensava assim, para eu visitar lá em Goiânia, eu tinha dinheiro na física, só que a gente separou as contas, né? O que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro da pessoa física, o que é dinheiro meu, o que é dinheiro do meu pai, o que é dinheiro da GL. Então, eu tinha dinheiro da GL ali para viver, e eu tinha que entregar o resultado. Então, eu ia para Goiânia para eu poder ir, sei lá, para Goiânia numa semana e para o Rio na outra, que a gente estava atacando o Brasil inteiro, eu tinha X reais para gastar. Então eu ficava em hotel meia estrela, eu andava de mototáxi, eu fazia mototáxi do São Paulo inteiro, eu saía do Brás, ia até o Itaim, ia até o Paris, direto de mototáxi. É que se fosse de carro ia estar lá no trânsito até hoje, né? Então... Ganhava tempo ainda, né? Ganhava tempo. Goiânia, andei de mototáxi em Goiânia, Rio Grande do Sul. E assim, cara, são coisas até que a gente não sente saudade de querer fazer de novo, mas era um tempo gostoso, era legal. Fundamental pra gente aprender e crescer também, né? E essa transição... tem muitas pessoas que falam que houve uma transição na GL, porque a GL existe há quase 40 anos. Começou com teu pai, seu Gabriel, e depois, há 15, pegou a tua gestão, tu entrou no negócio e começou a mudar algumas coisas, até em questão de atendimento, de estruturação de empresa. Como que foi essa transição, Caetano? Teve muita ruptura com o seu Gabriel, com teu pai? Ou foi tranquilo, foi mamão com açúcar? Não, assim, como tu falou, teve muito perrengue na jornada e teve muitos erros, principalmente meus, assim, na condução das coisas, né? Então, a gente não aprende a ser líder, a gente não aprende a ser sócio, não tem, naquela época mesmo, não tinham imersões como se tem hoje, 2008... não tinha redes sociais, acho que era o Facebook ainda, 2009, sei lá, não tinha a rede social, a gente perde às vezes bastante tempo com besteira, mas tem muita coisa boa na rede social. Hoje ela te ensina princípios de liderança, basta tu começar a seguir alguém, ela vai te fomentar de vários tópicos desse, ou até como ser sócio, como gerir pessoas, né? Então, naquela época lá, eu era engenheiro, chão de fábrica, extremamente acelerado e com um ritmo de trabalho muito forte, eu queria impor isso para todo mundo, inclusive para o meu pai, né? E meu pai
porra, naquela época lá, meu pai tem 70 hoje, tinha 55 anos, né? Eu fatalmente acho que com 55 anos talvez eu tenha um ritmo bem menor que meu pai tinha naquela época. Com 55 anos, exato, né? Exato. E talvez eu tenha menos paciência que meu pai tinha também naquela época com 55, sabe? Então, eu quis impor muitas coisas, fazer as coisas muito rápido, e eu não tinha muita paciência para explicar tudo. Eu queria que o meu pai absorvesse as informações à mesma velocidade que eu, e que isso é totalmente... as pessoas absorvem as informações em velocidades diferentes, né? Não é porque uma é melhor que a outra, é que às vezes uma tem habilidade com texto, outra tem com número, e as pessoas são diferentes entre si. E eu não consegui entender isso. Então, se eu pudesse voltar atrás, nossa, como eu me arrependo. E assim, a GL hoje, claro, o pessoal... às vezes o pessoal gosta, e acho que as marcas precisam de personas, né, humanização da marca. Então talvez o pessoal na GL ainda, quando fala na GL, pensa talvez no meu nome, mas GL é Gabriel Laudelino, e as principais coisas que fundamentam, acho que o nosso sucesso é coisas que vieram do meu pai: prestatividade, humildade, comprometimento, gostar de gente, gostar de pessoas, sabe? No fundo, isso é o que traz mais resultado pra gente. O próprio encantamento, né, que o seu Gabriel, ele encanta onde ele aparece, e até hoje ele é muito lembrado com muito carinho por todo mundo, porque ele já tinha esse poder de encantar sem nem saber o que era isso na literatura. Hoje, como tu mesmo falou, a internet, livros, imersões trazem muito conteúdo que aquele que tiver interesse vai conseguir ir atrás e absorver. E se desenvolver. O meu pai, assim, sem dúvida, eu falo para todo mundo, tu começar um negócio é muito, muito mais difícil do que tu pegar um negócio estruturado, arrumado, com caixa, com cliente, e fazer esse negócio prosperar ou continuar. É muito mais difícil começar. Eu me lembro quando eu era bem criança, assim, meu pai trabalhava numa empresa, essa empresa teve dificuldade, veio a fechar, e o meu pai teve que ir atrás de alguma coisa. Então, ele andava lá pela casa com uns cones de fio lá, e a gente não sabe fazer ideia do que era aquilo, e eu tenho certeza que ele também não. Então ele teve que achar uma oportunidade no mercado, que foi o que ele fez. Ele começou a ver que estavam crescendo o número de malharias na cidade, e o pessoal estava atrás de fio e não conseguia. Então ele foi atrás de empresas que vendiam fio para atender esse mercado. Então, poxa, tu vê, ele teve que achar uma oportunidade no mercado, achar alguma empresa que desse a oportunidade para alguém que não tinha experiência nenhuma com aquilo, aí construir mercado, construir uma relação de confiança com a representada, com o cliente. Então, assim, é muito mais difícil. Eu já peguei uma empresa com caixa, com cliente, com uma relação extremamente sólida com as representadas, né? Foi muito mais fácil, assim, e essa gestão que a gente teve, esses atritos que a gente teve, assim, cara, foi meu pai que geriu, não foi eu. Eu queria impor e fazer e acelerar e vamos. A gente ri pra não chorar, sim, né? Mas, cara, graças a Deus e ao meu pai e a vocês, deu certo e a gente tá aqui. Acho que isso que vale. Não, pode ter sido sim mais difícil para quem começa, eu acho que foi, mas é difícil também continuar, porque quando tu pega um negócio quebrado e alavanca, o mérito pode ser teu. Agora, pegar um negócio redondinho, bacana, como a GL sempre foi, é um peso também, porque é uma responsabilidade muito grande de tu manter aquilo. E tu foi atrás, né, Caetano? Eu sei que quando eu ingressei no teu time na GL, era o Caetano louco das imersões, era difícil te achar. Ou tava em Israel, ou tava em Nova York, ou tava... E não sei se foi alguma falta que tu sentiu de conhecimento e foi buscar para time, para equipe, ou até para ser sócio do teu pai. Assim, na verdade, eu sou um cara bastante observador, assim, e tu sabe, eu sou bastante, e a GL absorveu isso, a gente é muito mutável, assim, a gente, se a gente vê uma oportunidade, a gente tem que se transformar para agarrar aquela oportunidade, a gente se transforma e a gente não tem medo disso, né? Essa cultura
de transformação, de não medo da mudança, de testar, de querer fazer, de não ter medo de testar coisas novas. Isso aí está implementado lá, e eu tenho certeza que isso vai continuar aí na tua gestão como CEO. Mas o que eu percebi, eu fui numa imersão, tinha tanta ideia lá, tanta oportunidade, que às vezes a gente não enxerga, ou tem coisas que a gente não tem conhecimento específico para aquilo, a gente absorve super rápido em 2 dias, ou a gente vê um monte de coisa que a gente sabe que tem que fazer e não faz, sabe? Então eu percebi, em 2 dias tu pega tanta coisa. Eu falei, cara, vou colocar no nosso orçamento ali, fazer uma vez por mês, porque eu vi que eu estava muito atrás a nível de conhecimento, a nível de musculatura. Eu não estava mais conseguindo entregar coisas novas para vocês, para o mercado. A gente estava meio estagnado naquele momento. Então eu pensei, tá aqui o caminho. Vamos fazer um monte de imersão. E no início algumas coisas faziam sentido, outras não. Eu tomava um monte de tapa na cara, que era um monte de coisa óbvia que a gente sabia que tinha que fazer, não fazia. E eu ia todo mês para me disciplinar, pegar gosto pelo estudo novamente. E foi, sabe? E aí a gente foi implementando as coisas. Chegou um momento que eu vi que eu precisava desenvolver vocês também. Tipo assim, chegou um momento que a gente estava todo mundo no mesmo nível de consciência, na mesma página, mas eu comecei a fazer um monte de imersão e deu uma desnivelada. Tipo a gente percebeu isso. Quando chegava das imersões, nossa, e agora? Qual vai ser? Deu uma desnivelada. Aí eu pensei, eu preciso formar esse time novamente. E aí eu percebi uma coisa também, que a maioria dos nossos clientes me perguntavam muito, quando eles iam no showroom ou quando eu visitei eles, mas como tu consegue aplicar tudo isso? Dá para aplicar tudo isso? Era a pergunta frequente. E todo mundo falava assim, não, mas esse valor aí não vale a pena. Naquela época, sei lá, era 10 mil uma imersão, 12 lá em São Paulo, né? Acho que nessa época a gente tá falando, acho que 5, 6 anos atrás, algo assim. E aí eu pensava assim, poxa, se esse pessoal não vê valor nisso, é porque eles não experimentaram. Se eu conseguir trazer isso para eles, claro que isso já era bem mais à frente, né? Mas eu ficava na cabeça, se eu conseguisse trazer isso para os nossos clientes, além de impactar o negócio deles, eu consigo treinar o meu time, porque uma vez a gente fez um treinamento, saiu extremamente caro levar a nossa galera. Então, se eu trago para cá, eu consigo reduzir custo, consigo ampliar a frequência de treinamentos, porque não adiantava dar um treinamento para vocês também, tinha que ser uma coisa continuada, não precisava ser todo mês como eu fiz, mas a cada 6 meses, pelo menos, vai uma imersão. Claro que vocês, teve uma época ali que fizeram todo mês, né? Sim. A gente usou a oportunidade de ter uma escola de negócio e vocês fizeram todo mês. Agora é a cada 6, que eu acho que é o ideal, assim. Uma pessoa que queira trabalhar em alta performance deveria fazer a cada 6 meses uma imersão. Não é que eu queira vender as nossas lá na Multiplier Educação, mas não, pode fazer com a gente, pode fazer com outras escolas, mas só para a gente sair da zona de conforto, só para a gente experimentar algo novo, quebrar a nossa rotina, conhecer gente diferente, ver o que está rolando por aí. Então, eu vi ali que isso começou a facilitar as coisas. A gente só se tropicalizando, como a gente falava carinhosamente, né, que é adaptar o que nos impactava nas nossas visitas de moda, nossas pesquisas de moda, nas marcas por aí. Isso já não estava sendo o grande diferencial nosso. Já não tinha algo assim, que ia ser um grande divisor de águas, né? Até que a gente começou a estudar e aí veio várias coisas, né? Veio experiência, ecossistema dos negócios, escola de negócios e podcasts, tudo nasceu, essas ideias, a digitalização, como digitalizar, saiu tudo das imersões que a gente fez. E tudo começou com alguma dor, né? Porque eu acompanhei essa trajetória da Multiplier Educação nascendo, como tu mesmo falou, por uma necessidade de conseguir performar o time, trazer mais conhecimento para perto. A própria Multiplier Sales Tech nasceu de uma dor de um sistema, de um CRM de vendas que a gente não tinha na época algo que pudesse nos atender, né? E assim por diante. O showroom nasceu de outra necessidade. Então, como é que tu foi enxergando essas necessidades no caminho ao ponto de preciso viajar mais para a Europa, fazer um showroom, depois Sales Tech e até que chegou na Multiplier Educação? Teve um ponto decisivo para surgir essa ideia ou foi algo sendo maturado com o passar do tempo?
assim, foi muito perfeita na tua colocação. Tudo nasce de uma dor, né? Então, seja lá no início com a dor de um negócio deixar de existir, e teve algumas coisas, assim, por exemplo, do CRM, né? Lá em 2012, já era por aí, a gente tinha um software que nós usávamos no mercado e não atendia. Daí a gente pegou outro, e pegou outro, e pegou outro. E eram todos softwares muito parecidos e difíceis de usar. Então, ou ele não entregava o que a gente precisava de informação e agilidade para fazer uma gestão comercial bacana, ou ele era muito difícil de mexer e não dava adesão do nosso time. Então pensei, se não tiver nada no mercado, e a gente testou muita coisa, chegamos a usar um por 3 meses, outro por 6, outro por 1 ano, a gente decidiu então fazer um software, mas não era para ser uma empresa de tecnologia como é hoje, era para atender a gente contratou lá um programador, ele trabalhava na GL 3 vezes por semana, não, era no final da tarde, todo final da tarde ele ia para a GL e trabalhava com a gente para desenvolver o nosso próprio CRM. Nisso, uma vez o Nandão, até falei com ele esses dias, que ele é irmão do Rony, da reserva, ele estava no nosso showroom e ele foi lá conhecer, eu levei ele lá no 2º piso, lá no salão de vendas, e ele viu as telas do software e chamou muita atenção dele. O catálogo digital V1, aquele preto nosso, e os nossos dashboards, a maneira como a gente via o cliente e tal. E ele falou, de quem é qual é o software que vocês usam, né? Eu falei, não, esse é próprio e tal. Ele falou, tu deveria fazer isso para vender, porque, nós temos muita dificuldade na reserva também, a gente é super ligado em tecnologia e em número, então a gente também teve uma dificuldade lá atrás e trouxe TI, a gente investe um monte nisso. Tu deveria fazer isso para vender e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, nisso saiu a Multiplier Tecnologia. Obrigado, Nandão. Obrigado, eu agradeci ele esses dias. E aí, outra dor que teve, gestão de pessoas, lembrando, né? Eu vi que eu era péssimo e aquilo estava me fazendo muito mal. Tipo, a gente já era o maior do nosso mercado, a gente já era até uma referência em bons serviços, um bom atendimento, um bom escritório de representação. Mas eu não estava feliz, eu estava com um princípio de depressão, então eu comecei a me tratar em psicóloga, né? E aí fui em psicóloga e, eu queria mudar, eu sabia que eu fazia errado, mas eu não conseguia. E aí, teste pra lá, teste pra cá, infelicidade e tal, ela me encaminhou para uma psiquiatra. E eu descobri que eu tinha transtorno de déficit de atenção com hiperatividade num grau super elevado. Então, mas mesmo assim, deu uma melhoradinha, não era aquela melhorada assim, que eu queria. Que tá esperando. Aí a gente deu um atrito muito grande com a Josi, um atrito forte, assim. E aí a Josi pediu pra sair. Então, cara, aquilo lá foi um choque pra mim e pro meu pai, assim, um choque, assim. E a gente aprende muito mais na perda do que quando a gente quer ganhar alguma coisa, né? Então, por exemplo, é comum um casal se separar e tá os dois relaxados, aí quando separa vai os dois pra academia, começa a comprar roupa, ficar bonito, compra whey protein, hipercalórico, termogênico, né? A academia antes era um saco, pinta o cabelo, faz a unha. Então, aconteceu aquilo ali com a gente. Aquilo lá eu falei, não, agora eu tenho que mudar mesmo, não dá mais, não... Porque a Josi já estava antes de você, né, na gestão, ela começou, ela estava uns 10 anos antes de você entrar na GL. A Josi deve estar com 23 anos. E eu tô há 15, 8 anos antes. E aí eu vi assim, cara, não posso perder ela, ela é fantástica. A Josi é sem palavras, ela faz um trabalho lindo até hoje, e assim, ela tem muito mérito também, porque olha o quanto que ela evoluiu como pessoa, profissional, financeiramente, em todos os aspectos, e ela continua evoluindo. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã, né, discutindo assim, algumas evoluções que nós temos que ter como empresa, como pessoa, ou em habilidades que eu quero que vocês desenvolvam, e ela
ali, pau, vamos, né? Então, pô, tem muito mérito. Ela tem 23 anos com a gente. Se não fosse boa, não estaria, né? Nas duas partes. Ela não estaria, mas assim, ela é 23 anos com a mesma empolgação, com o mesmo comprometimento, com um brilho no olhar, sabe? É como se ela tivesse começado ontem, né? Então, pô, graças a Deus, eu, meu pai e a ela... E essa briga que tiveram aí também foi fundamental para ela continuar, né? Nossa, não, foi fundamental, acho que o time inteiro, né? Porque dali foi um choque e acelerou muito, assim, a minha melhora, né? É óbvio que, assim, eu ainda não me vejo do jeito que eu gostaria, né? Te colocar como CEO na empresa, eu estar trabalhando os meus sócios nas outras empresas, que são dois caras maravilhosos também, o Marcato e o James, são totalmente acima da curva, para eu conseguir trabalhar mais solto. Hoje eu faço a coisa que eu mais gosto de fazer, eu faço pouco, que é visitar cliente. É disparado que eu mais gosto de estar no mercado visitando cliente. E uma coisa que eu gostaria de fazer, eu faço pouco, que é dar mais atenção às minhas lideranças. Tipo assim, eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço. Então, assim, eu vejo ano que vem, eu tô muito empolgado com o ano que vem com isso. Eu já me vejo com pessoas que se desenvolveram, que a gente preparou o time para elas, que a gente está finalizando aí uma estrutura para que elas possam trabalhar bem e que eu possa dar mais atenção para elas e voltar a visitar o cliente mais vezes, com mais frequência. Isso é o que de fato eu gosto de fazer, sabe? Esse é o projeto 2024. Esse é o projeto 2024. E eu sinto que vai dar certo. Mas quem te conhece, Caetano, e te acompanha, seja no âmbito pessoal ou profissional, não entende como tu dá conta. Qual é o segredo para ter 3 empresas, ter que cuidar de projeto, escrever imersão, dar mentoria, assim, qual que é a fórmula mágica? Porque eu não sei, o meu dia só tem 24 horas, o teu, para dar conta de tudo, tem que ter no mínimo umas 36. Como que tu se organiza com isso tudo? Essa acho que é a grande dificuldade aí minha e de todo mundo que tá na operação, né? Assim, o que eu sofro mais nisso é que eu gostaria de dar muito mais atenção para vocês, mas eu gostaria de dar mais atenção para minha família também, né? E não é só atenção, eu gostaria de curtir mais a minha família. Então, eu acho que quando tu tá à frente de um negócio, como tu tá entrando agora, assim, e eu tô passando várias coisas para ti, tu tá fazendo quase que todas elas já bem melhor do que eu fazia, tu conseguir, tu nunca vai dar conta de tudo, entendeu? Principalmente se o negócio está crescendo. Ou se tu está começando um negócio, esquece. Tu tem que fazer o negócio dar certo, tu tem que vender, tu tem que pensar em produto, tem que pensar em estrutura, tem que pensar em equipe, tem tanta coisa para fazer que tu nunca vai dar conta de tudo. E se tu tá com um negócio em crescimento, também tá na mesma coisa, porque tu não tá tendo que fazer uma empresa do zero, mas tu tá tendo que criar equipes do zero às vezes, tá tendo que ampliar a equipe, tá pensando, tem que pensar em melhoria de produto, um mix diferente, ou alguma inovação para tu dar uma chacoalhada no teu mercado. Então, tu nunca dá conta de tudo. Agora, tem que ter um planejamento, um norte bem claro, assim, porque tu sempre vai deixar alguma coisa para trás. O grande diferencial é tu conseguir tu ter assim a capacidade, e isso é bem difícil, não dá para saber se é certo ou errado, mas se tu tá certo ou se tá errado naquele momento, porque tu é obrigado a deixar alguma coisa para trás. Ou seja, tu é obrigado a priorizar alguma coisa. E tu tem o teu planejamento, mas não é uma coisa, o planejamento é um caminho, mas não é uma linha reta. Então, assim, o que é prioridade naquele momento, no momento que tu tá agora? Porque tu vai deixar alguém para trás. Tu vai ter que deixar alguma liderança insatisfeita, um cliente insatisfeito, tu vai ter que deixar, às vezes, um fornecedor insatisfeito, um parceiro comercial insatisfeito, que eu digo que tu priorizou outro lado. Tu vai ter que dar uma atenção para ele depois, sabe? Então, essa é a dificuldade mais doída, assim, que tem. É complicado, assim, tu saber se tu tá priorizando da maneira certa. Isso eu acho que é só ao longo do tempo que se descobre, né? E assim, o priorizar é priorizar com consciência, né? O difícil é quando a pessoa não tem consciência daquilo que ela está priorizando e aí, consequentemente, não vai ter consciência do que ela
tá deixando para trás, ou tá deixando em segundo plano. Mas o segundo não é o último plano, é só o segundo, né? E eu acho que a gente na GL, toda a equipe busca tanta excelência a todo momento, é treinamento, que quem tá fora não consegue entender qual que é essa velocidade. É até difícil explicar o que a gente faz, o que o Caetano faz hoje. Gente, o Caetano, é difícil explicar o que o Caetano faz, ele faz 1001 coisas, mas dentro do propósito e do que ele está disposto a deixar para trás nesse momento. Exato. E assim, uma coisa, e aí voltando a falar do meu pai, por exemplo, né? Eu muito acelerado, vocês sabem, né? E eu também reconheço isso, que eu sou acelerado, eu gosto de fazer as coisas, gosto de movimento. Só que a gente sempre foi muito acelerado com paciência. Paciência de esperar a coisa maturar. O problema é quando tu acelera muito rápido e para. Acelera, para. Tu acelera numa coisa assim e de repente deixa. Acelera, deixa, sabe? Não tem nenhum problema em a pessoa ser acelerada e fazer algumas coisas ao mesmo tempo, desde que se tenha tempo para maturar essas coisas, porque tu vai começar um projeto, esse resultado, para isso dar resultado, às vezes vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, né? O nosso planejamento atual ali do ecossistema de negócios da GL, envolvendo showroom, o nosso showroom, a gente começou o projeto agora, que era, o showroom teve vários momentos, né? Teve o showroom de bandeira, showroom de peça, showroom de bandeira e peça. Aí depois a gente viu que todo mundo fazia pesquisa no mesmo lugar do mundo, nos mesmos lugares, Londres, Paris, Nova York, Amsterdã. Então a gente foi lá, então agora, como todo mundo vai no mesmo lugar, vamos proporcionar uma experiência, vamos pegar um pouquinho de cada lugar e vamos colocar no showroom, transformamos o showroom na experiência. Aí a gente viu que, a gente tem um negócio muito legal, que a gente não divulga e que só nós usufruímos, que a gente poderia colocar para mais players no mercado, ou então fazer com que pessoas atendessem dentro do nosso próprio showroom, afinal de contas vai estar lá na GL, vai lembrar da gente. Então a gente começou lá no final do ano passado, né, um projeto de transformar o nosso showroom num lugar de pesquisa, num ambiente integrado. Num ambiente integrado, colaborativo, né, colocando outras empresas para poder atender lá dentro. Essa ideia nasceu na metade do ano passado. Foi 6 meses de projeto, mais ou menos. A gente começou a executar o projeto em novembro do ano passado e vai ficar pronto em janeiro do ano que vem. Todo mundo junto, sim, né? Claro, o da Cataguases ficou pronto mais rápido, da Tricostura, agora da Perfeito, Tecnoblue, Brasil Botões, a Cavicchioli, a Lucana Plissados, mas eu ainda tenho 2 espaços por fechar. Um a gente fechou ontem, tem mais um, ou seja, vai estar pronto em fevereiro. A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, então pode colocar mais 6 meses aí de maturação para a gente começar a usufruir resultado disso na metade do ano que vem, mas a gente sabia disso desde o início. E qual foi a dor para criar esse ambiente? Assim, esse não nasceu de dor. As coisas nascem de dores ou de grandes oportunidades. Essa foi uma grande oportunidade, porque todo mundo que trabalha no setor comercial, todo mundo é muito, mas a maioria das pessoas que trabalham no setor comercial, elas têm expertise, ou ela é muito boa tecnicamente, ela entende do produto e da produção e ela foi vender, ou ela é muito boa de venda. Só que hoje, a grande expertise que o pessoal mais jovem já nasce, e a gente já que é mais antigo, eu com 41 anos aí, eu não nasci, na minha faculdade não se falava de marketing digital. Eu não nasci direto no celular, no online, né? Não nasceu com a tela, né? Eu jogava Atari, sabe? E assoprava a fita, né? Então, e aí eu comecei a ver, não, pra GL andar, pra GL ter futuro mais longo, a gente vai ter que ser digital. A gente vai ter que entender de marketing digital, se comunicar no digital, atender no digital. Então eu comecei a estudar digital pra caramba. Marketing digital talvez seja a coisa com mais estudo nos últimos 2 anos. E aí, no digital, a gente busca muito tráfego, trazer pessoas para nosso perfil numa rede social, tipo um Instagram, um LinkedIn, ou trazer as pessoas para o nosso site, para o nosso e-commerce, né? E eu vi assim, eu vou usar esse conceito do tráfego lá na GL, porque eu tenho que trazer pessoas para aqui dentro.
Então vou fazer uma collab e fazer com que outras empresas tragam pessoas aqui dentro, tragam um fluxo de movimento de pessoas lá para o nosso showroom. E aí nasceu a ideia. E aí falei com o Thiago, falei da Cataguases, que virou um irmão, né? Falei com o pessoal da Tecnoblue, que é um pessoal também extremamente fantástico, à frente da geração, né? E eles toparam a ideia e a gente começou. Bom, fevereiro do ano que vem nós vamos fazer uma festa de inauguração e tal. Quem olhar lá fevereiro vai pensar, nossa, tiveram ontem essa ideia, né? Mas, cara, foi quase 2 anos de trabalho. E Caetano, isso vai ficando mais difícil para a equipe também, porque quando alguém pergunta, o que você faz na GL? Nossa, é difícil? Peraí, a gente vende fio. Mas a gente vai para a Europa todos os anos, a gente compra peça, desenvolve bandeira, faz ficha técnica, deixa à disposição, viaja, conhece mercado, conhece clientes, se relaciona com a representada. Dá treinamento. Grava podcast agora, participa de imersões, dá uma experiência para o cliente no showroom. É muita coisa. E agora temos um ambiente colaborativo com outros parceiros. Então, cada vez vai ficando, o braço vai aumentando e vai sendo mais difícil para a gente explicar o que a gente faz, porque, de fato, é um grande diferencial da GL sempre promover uma experiência diferente, né? Assim, a gente abraçou a causa de ser uma empresa, e aí eu conversei com vocês topavam isso, e nem me lembro quando foi, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, acho que 3, né? Passa muito rápido as coisas. Mas eu me lembro que eu chamei vocês para conversar e falei assim, gente, vocês topam o nosso propósito, vocês topam ser a referência, ser uma referência, uma empresa que inspira outras pessoas, empresas a venderem mais e melhor? Todo mundo topou, e esse é o preço que a gente paga, né? E é por isso que todo mundo está na equipe engajado ainda, porque se parar ou se virar o rumo desse caminho, já não vai mais funcionar. Tem que continuar aí, né? Continuar querendo inspirar outras empresas e outros negócios a venderem mais. Não é só por dinheiro que a gente faz por paixão, pelo propósito de inspirar, de ser uma referência. Eu acho assim, poucas pessoas têm a oportunidade de jogar em times que queiram ganhar o campeonato. E ali na GL tá claro para todo mundo que a gente quer ganhar o campeonato. Para jogar ali tem que treinar, tem que correr, tem que marcar, tem que suar. Tem que doar, tem que jogar com dor, tem que doar, tem suor ali, tem trabalho. Agora, tem gente que gosta disso e tem gente que não. A gente já contratou pessoas que o sonho é trabalhar na GL. Ficou lá uma semana. Teve uma que ficou um dia. Teve uma que ficou um dia. Sabe? A gente ali tá com um pessoal assim que tá aculturado, que sabe que aquele é o ritmo, que eu acho que até teria dificuldade de trabalhar em outro lugar. Porque talvez não ia acostumar, não sei se em outro lugar teria o ritmo. Claro que deve ter outros que tem, mas não é todo mundo que tem o ritmo que a gente tem, de segunda a sexta, das 8 às 18, sem parar, às vezes um pouco mais. Né? Mas eu acho que o que mais me orgulha assim, da GL, assim, a coisa que eu mais assim, tenho paixão assim, e assim, brilha o olho e sai um sorriso, assim, é justamente o clima que a gente tem, sabe? Cara, é gostoso de ir lá. É que gente boa gosta de respirar o ar do lado de gente boa, né? Então, quando você tem uma equipe boa, todos os que são bons vão querer estar do teu lado. E se a pessoa não querer não tiver aquele mesmo propósito, ela não vai ficar e tudo bem, né? Mas hoje a GL está rodeada de muitas pessoas boas, tanto tecnicamente como de equipe, entrosamento e clientes, não preciso citar nomes, mas toda a nossa carteira de clientes é excelente, fornecedores, as representadas. Tem só, cara. Demais, a gente... Hoje, o nosso time é excelente, as nossas representadas não poderiam ser melhores, né? A gente só trabalha com empresa que é referência, sabe? Cada uma na sua proporção, né? Uma TBM em inovação, em mix de produto, em um viés moderno, inovador, a Virus em competitividade, em eficiência, em entregar a competitividade para o mercado, inspirar o mercado com essa gana de ser muito eficiente. A Avante num gás, numa
paixão assim pelo mercado, por estar presente no mercado a todo momento, acelerados como a gente, acelerado como a gente. Então, a Nishimbo, pela tradição que eles têm, pelo cuidado, pelo carinho com o cliente, como é que eu vou falar, pelo comprometimento com o cliente, assim, de tu falar e cumprir tudo, literalmente tudo. Então, nós só temos, assim, graças a Deus, a gente tem tudo para continuar fazendo um bom trabalho. E Caetano, aonde você quer chegar? É fácil responder essa pergunta? É, bem fácil. Cara, assim, e eu vejo assim que eu tô quase lá, sabe? Assim, que eu acordo de manhã e penso assim, o que eu quero é muito simples, assim, e é o que eu mais desejo de verdade, eu conseguir não trabalhar na sexta tarde e chegar em casa todo dia às 7. A minha esposa acho que ia ser a mulher mais feliz do mundo, sabe? Eu ia curtir pra caramba meus filhos. E, cara, eu tô quase lá, sabe? Mais 1 ou 2 anos aí. Então daqui a pouco, se tu aparecer na GL na sexta-tarde ou ficar depois do horário, a gente te enxota de lá. Tem que me mandar embora, Não, meu sonho é, de verdade, conseguir na sexta-feira almoçar, pegar a família, ir pra Balneário Camboriú. E aí, claro que a gente não para, né? Tipo, sim, fica no celular. Online. Mas não ter que ir pra empresa, tá em casa. Eu vejo que mais 1 aninho ou 2 aí eu vou conseguir fazer isso. Tu vai me ajudar e o time vai me ajudar e o Marcato, o James vão me ajudar também. O time todo tá aí pra te ajudar. Todo mundo sabe que eu quero isso. E vai chegar lá. E eu acho que todo mundo vai me ajudar. Caetano, quero agradecer pelo papo. É muito interessante te ouvir falar. Eu sou tua fã mesmo. Não é pelo histórico meu na GL, mas te acho uma pessoa ímpar mesmo. Admiro o teu profissional. Toda a garra que tu tem. Eu sei de tanto que tu teve que abdicar de outras coisas para ser o profissional que é, para ter montado a empresa que montou, junto com o seu Gabriel e o time. E só agradecer por tu ter batido esse papo, aberto teu coração aqui pra gente. E quero deixar o microfone aberto para tu deixar uma mensagem aí, todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu que sou teu fã e eu que sou fã de todas as meninas que trabalham com a gente, todo o pessoal que trabalha conosco aí nas empresas. Queria agradecer muito os nossos clientes, né? Eles, querendo ou não, eles também abraçam muito as nossas causas, né? Quase que todas. Não adiantava nada eu ter o showroom, a gente ter o showroom, se eles não fossem nos visitar. Não adiantava nada a gente ter as nossas escolas de negócio, a gente fazer as nossas imersões e eles não prestigiar. Então, os clientes, agradecer muito, muito, de verdade. Tu sabes muito bem, a gente vibra muito com o sucesso dos nossos clientes, cada máquina que eles compram, cada contratação que eles fazem, cada aumento de faturamento que eles têm, a gente vibra muito com isso. E eu queria agradecer muito eles aí se não fosse os nossos clientes, a gente não estaria aqui. E agradecer muito as representadas também. Eles têm um papel fundamental em tudo, eles literalmente abraçam todas as nossas ideias hoje, eles nos ajudam a fazer as coisas no showroom, eles nos ajudam a fazer as imersões, eles nos ajudam a desenvolver produto, eles nos ajudam a fazer praticamente todas as ideias, todas as nossas iniciativas, eles sempre abraçam. Então queria agradecer muito a TBM, a Viures, a Avante e a Nishimbo pela parceria, pela paciência. E é isso, eu acho que a nossa jornada tá só começando, a gente tem muita coisa por fazer ainda, né? E queria que tanto os representados, os clientes soubessem que eles podem sempre contar com a gente. E agradeço muito vocês eu falando do time aí, por abraçar e viabilizar tudo isso. Valeu, Caetano. Obrigado de novo. Tamo junto aí para conseguir te fazer folgar na sexta-tarde a partir daqui a 1 ano. E agradecer a quem está nos ouvindo, agradecer o pessoal que acompanha esse primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos. Vamos trazer muitas novidades aí do nosso universo têxtil, com muita gente bacana pela frente. Então acompanha a gente nas redes e vamos sempre trazer novidades para todos. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.